Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, muita paz, saúde e alegria para você em mais uma manhã do Agir de Deus, iniciando aqui pelo rádio e também pelas plataformas. Estamos aqui nessa segunda-feira especial, dia 25 de agosto de 2025, e convido a você de hoje à sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, aqui pela Marumbi AM, Agindo Deus, quem impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias, trazendo sempre aqui uma palavra de esperança, de fé e mostrando o caminho da salvação, o caminho da eternidade. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então seja bem-vindo, que Deus nos dê graça, nos dê força, tanto para nós aqui, quanto você aí que está aí na sua casa, no seu escritório, na sua loja, no seu carro, ligadinho com a gente nesta manhã especial do Agir de Deus. E eu já quero aqui trazer aqui uma palavra, Romanos capítulo 8, verso 31, diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante esse versículo aqui, essa é uma pergunta. Na realidade, são duas perguntas, né? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? É uma pergunta bem interessante, né? Quem? Se Deus é. Agora, e se Deus não for? Né? Mas nós cremos que Deus é por nós. Deus está no controle de todas as coisas, por isso que a conexão com Deus exige a fé nele, a fé, a confiança, a convicção de estarmos ligados com o Criador, com o Eterno, o Todo-Poderoso. Então você precisa entender que a fé é fundamental. E eu acredito que um dos ataques do inimigo é justamente minar a sua fé. É justamente enfraquecer você. Mas para você não se enfraquecer, você tem que acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Então, sem fé não tem como acreditar nas promessas de Deus. Então, existe a fé e existe a incredulidade. Se creres, verás a glória de Deus. Que seja um dia de fé, que seja um dia de superação, que o favor de Deus venha sobre nós. E a gente tem aprendido que tem o favor de Deus e o favor de homens. Ou seja, Deus pode levantar pessoas para liberar um favor sobre você. Quer dizer, na realidade tudo é Deus, né? Mas ele pode fazer um ato direto para você, ou ele pode fazer um ato por intermédio de alguém para entregar uma bênção para você. E esperamos que hoje, que essa semana, né, Deus nos use como essa pessoa aqui, que a gente possa, tudo que a gente falar aqui, possa ser bênção para quem está do outro lado, ouvindo, possa entender a palavra. Sempre eu digo o seguinte: peça a Deus, peça ao Espírito Santo, para você ter entendimento, né, da palavra, de um ensinamento. Às vezes você fala assim: Deus, fala comigo, né? E ele fala quando você lê as Escrituras, você entende ali algo que Deus falou com você, e às vezes você vai entender através de uma pregação, através de um ensinamento, Deus vai falar com você. Ou seja, Deus pode falar de várias maneiras. Ele pode falar através de um sonho, ele pode te dar um sonho, Deus fala através de um sonho, e quando é de Deus você vai compreender. Eu creio nisso. Deus não vai falar uma coisa que você não entendeu nada. Então, se ele não vai falar e você não entendeu, então não houve uma conexão clara. Eu acredito que quando Deus fala com a gente, é algo claro, é algo que a gente vai entender. Pode ser que não entenda na hora, né? É aquilo que eu falei já a semana passada. Às vezes você não entende na hora, mas qualquer momento você vai entender. Então peça ajuda ao Espírito Santo, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. Olha só, o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que a gente tem ouvido, né? E posso dizer, lido também com relação às Escrituras. Então, minha gente, fé para vencer, esperança, força de vontade, temos que ter determinação, resiliência,
Então nós não podemos parar, nós não podemos desistir daquilo que não é para desistir. Então que Deus nos fortaleça. Eu li uma frase, até postei essa frase hoje, justamente uma frase foi dita por um empresário de sucesso do passado, não uma pessoa lá do passadão, mas é uma coisa interessante. Ele diz o seguinte, olha só que interessante aqui, sobre às vezes a pessoa tem um fracasso na vida, né? Ele escreveu o seguinte: o fracasso é apenas a oportunidade de começar de novo, com mais inteligência. Olha só, quem escreveu isso aqui foi Henry Ford. O fracasso é apenas a oportunidade de começar de novo, com mais inteligência, né? Com mais inteligência. Então a gente às vezes deu uma errada de rota aí você tira lições de vida, aprende com aquilo ali e busca fazer com mais inteligência, tá certo? Então é uma dica aqui já nesse início aqui de semana e é muito importante. Bom, voltando aqui a Romanos 8:31, Romanos 8:31, nessa pergunta sensacional, ele tem aqui algumas respostas e outras perguntas também. Então quando ele diz, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a gente vê o quê? A gente vê essa pergunta, que diremos, pois, a estas coisas? Então, na realidade, ele se refere às promessas e às verdades que ele menciona anteriormente, no capítulo anterior. Ele estava falando aqui no capítulo anterior sobre filhos, a adoção de filhos, né? Que nós temos um pai. Ele diz assim: por que não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se você ler o capítulo 8 de Romanos, você vai entender por que ele fez essa pergunta aqui. Então, aí ele afirma aqui da presença de Deus. Se Deus é por nós. Então aqui essa ideia de que Deus está do lado dos seus filhos e filhas. Isso aqui é inquestionável, né? Se você se considera um filho de Deus, está escrito aqui, ó, Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então subentende o quê? Quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho de Deus, não é? Então você é guiado pelo Espírito Santo? Como que eu sei se eu sou guiado pelo Espírito Santo? Quando eu dou crédito à palavra de Deus. Quando eu dou crédito o que a Bíblia diz, não importa o que o mundo sem Deus está dizendo, não importa o que o fulano de tal está dizendo, o que importa para mim é o que Deus está falando na sua palavra. Deus tem as suas promessas e são infinitas, milhares e milhares de promessas. Então, se você é filho de Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir, você vai ter prazer, como diz o salmista. Você tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então isso é fundamental. Então o que está faltando para muita gente? Viver sendo guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo poder da palavra do Senhor. Então, meu amado e minha amada, você que está entendendo com facilidade isso aqui, permaneça na fé. Permaneça na fé, permaneça na fé e peça a Deus sempre sabedoria do alto, discernimento espiritual, né? Discernimento espiritual nos dias atuais é de muita importância, né? Para nós não sermos enganados pelos falsos, né? Aqueles que aparentam ser o que não são, mas Deus, ele mostra, né? Para você não ser enganado com falsas promessas, né? Então você tem que entender que estamos vivendo dias difíceis. Tá? Isso aqui não é ser negativo, é realista mesmo. Dias difíceis no sentido que há uma batalha espiritual muito grande no mundo todo. No mundo todo, isso é global. Isso, se você sair do Brasil e ir para outro país, vai estar a batalha, entendeu? A batalha espiritual. E batalha espiritual se vence com Deus, com a presença de Deus na nossa vida. Jesus, né? O nosso general é Cristo, não é verdade?
Então ele está conosco. Então você tem que se alimentar disso. Agora, pelo fato de Deus estar conosco, pelo fato de ter inúmeras promessas de Deus, isso não quer dizer que a gente não enfrente problemas, né? Eu estava ontem ministrando por um grupo de pessoas muito bacana, um grupo de pais, de crianças, assim. Foi muito forte a ministração. E justamente eu disse para eles, né, da importância, eu estava falando sobre os pais, era uma ministração direcionada aos pais, né? Então, eu ainda falei a importância de você ter a sua vida baseada nos princípios da palavra de Deus, né? Os princípios da palavra de Deus, a figura masculina de um homem é muito importante, né? Se você é pai, você tem que prestar mais atenção, é uma dádiva de Deus ser um pai, né? Você ser pai. Então você tem que entender que você tem a sua importância. E se um pai não cumpre o seu propósito, né, ele está deixando a desejar, né? Por isso que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Olha que legal. Os filhos são herança do Senhor. Então, a gente que tem filho, você que tem filho, eles são seu secundariamente, vamos assim dizer, né? Eles são de Deus. Sabia disso? É herança do Senhor. Então a gente tem uma responsabilidade, né, para quem tem filhos. Então se você é solteiro ou já é casado, mas não tem filho, quer ter filho, pensa antes de ter, viu? Porque a responsabilidade é do pai e da mãe, tá certo? Você que vai dar conta aí diante de Deus aí, então pense bem nisso. Mas quando eu estava falando sobre isso, sobre a família, sobre os pais, né, eu estava dando um ensinamento nesta área e justamente Deus me levou a falar justamente sobre a construção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, né? Por exemplo, Mateus capítulo 7, bem no finalzinho lá do 24 ao 27. Mateus capítulo 7, a partir do 24, ele fala justamente de dois alicerces. Ele fala de duas bases, certo? Ele mostra ali uma que é forte, né? E a outra que parece forte, mas não é. Então aí ele começa a ensinar aqui o próprio Jesus falando, e foi registrado por Mateus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então é muito interessante isso aqui, que Jesus está dizendo, olha, aqueles que estão ouvindo as minhas instruções, mas coloquem em prática. Isso é o que eu mais falo, praticamente mais de 20 anos aqui no rádio, falando a mesma coisa, né? A mesma coisa. E muita gente ainda não aprende, né? Então, se você ouve uma instrução de Deus, entendeu? Ó, Deus falou que você tem que fazer tal coisa, e você não faz, você só tem teoria. Então, hoje nós estamos vivendo uma fase de pessoas que só têm teoria, só tem conhecimento, mas não gera ação, atitude correta, entendeu? Então é isso. Então, por isso que muita gente está frustrada, por isso que muitas pessoas estão frustradas até no meio cristão. Por quê? Porque eles só escutam algum ensinamento, acham bonito, acham legal, né? Outros dizem assim, olha, eu gosto tanto de ouvir aquele pastor, ele fala tão bom ouvi-lo, mas só isso não adianta. Não adianta a pessoa só gostar. Ela tem que colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. E isso parece-me que não é muito falado por aí, né? Não é muito explicado essas questões, né? As pessoas elas querem o evangelho do oba-oba, né? Eles só querem a solução do problema. Eles só querem, ó Deus, resolve o meu problema aí, tá tudo certo. E não é bem assim. Deus não trabalha dessa forma. Deus nos ama, Deus tem planos maravilhosos para todos nós, mas se eu não observar o que ele está falando, eu vou patinar na vida, né? Então ele diz, olha, todo aquele que escuta, ouviu minhas instruções e coloca em prática, eu vou comparar essa pessoa a um homem prudente, uma pessoa prudente que edificou a sua casa na rocha. Vai construir alguma coisa numa rocha, vai dar mais trabalho, é ou não é? Pois é. A rocha aqui está falando o quê? Da palavra, de Jesus, dos seus princípios, dos seus ensinamentos. Por isso que aí ele diz assim, olha, no verso 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Você vê que, mesmo você fazendo certo, aqui que você tem que entender isso aqui, mesmo você fazendo certo,
aquilo que Deus pede para você fazer, mesmo que você obedeça, né? Ele está dizendo, olha, vai vir chuva, vai vir tempestade, vai tentar contra a sua casa, mas diz assim, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Edificada sobre a rocha. Então, ele está dizendo bem claro que todo mundo enfrenta batalhas, lutas e problemas. Porém, a pessoa que faz a coisa certa, ela não será destruída. Ela não será destruída, porque Deus vai dar graça para ela vencer esse desafio, porque ela está bem alicerçada. Vem vento, vem tempestade, parece que agora vai derrubar, agora ele vai desistir. Não desiste, por quê? Você está bem alicerçado nas verdades da palavra de Deus. Agora, Mateus 7, verso 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, ou seja, não coloca em prática, não vive, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Areia. Não sei se você já foi na praia e brincou com seus filhos quando você tinha eles criança, ou enfim, você fez um castelo na areia. Você fez ali, ficou bonitinho, né? Mas logo vem uma onda e já derruba, né? Então, para ilustrar que a pessoa que está construindo a sua vida na mentira, na falsidade, na trapaça, na corrupção e afins, vai cair essa casa, uma hora cai, entendeu? Na mentira, principalmente, onde existe mentira em cima de mentira, uma hora desaba tudo. Por quê? Porque está escrito na palavra, e se está escrito, vai acontecer. Aí ele diz, olha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, se está escrito, é porque acontece. Então, você está tendo uma chance hoje de rever como você está. Como você está cuidando da sua vida espiritual? Como que está o teu relacionamento com Deus? Como que está? Será que a gente quer Deus só para resolver os nossos BOs, nossos problemas? Será que a gente só quer Deus para fazer um milagraço ou um milagre? Então, se a gente só quer Deus para isso, nós estamos errados. Nós temos que ter Deus, porque Jesus veio com o evangelho, uma leveza, né? Jesus diz assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Gente, cá entre nós, encosta bem o seu ouvido no rádio aí. Aumenta um pouquinho para você entender uma coisa. Servir a Cristo é servir com leveza. É ter prazer de ser filho e filha de Deus. Se você serve a Deus, mas está um peso, está uma opressão, está algo esquisito, isso não é normal. Quero deixar bem claro, batalha espiritual não vai perturbar a minha mente. Batalha espiritual não vai me tirar do sério. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que ter o fruto do Espírito. É o que está faltando na vida de muito cristão. O fruto do Espírito. O famoso texto lá de Gálatas. O que eu estou ensinando logo nesse início aqui é uma aula de Bíblia. Num palavreado bem simples, que qualquer pessoa poderá entender se estiver prestando atenção. Você está entendendo? Preste atenção. Está escrito aqui, ó, no livro de Gálatas, né? Ele tem um ensinamento aqui, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Eu vou entrar nisso aqui. Hoje eu vim para dar um estudo longo aqui. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler as obras da carne? Porque daí você vai entender. Que eu aprendi que eu tenho que saber dos dois lados, principalmente a verdade, né? Gálatas 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais
o que quereis. Então você vê que aqui tem um conflito, isso aqui é um conflito. É uma batalha, vamos usar essa palavra, batalha, conflito, entre o espírito e a carne. Né? A carne. Então aqui está falando dessa batalha. Então dentro de você, dentro de mim e dentro de você que está me ouvindo, certamente você tem esse momento de conflito aqui. Ó. O espírito quer as coisas de Deus. O espírito, ele quer relacionamento com Deus. O espírito, agora a carne, ela quer outra coisa. Esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo diz isso, né? Aquilo que eu quero fazer não faço, aquilo que eu não quero. Tipo assim, é um conflito. Então, agora, como que vai ter a solução? Aquilo que você alimentar vai ter mais força, né? Vai ser mais forte. Se você alimentar o teu espírito, você vai vencer as obras da carne. Agora, se você alimentar as obras da carne, você vai perecer. Tá entendendo? No verso 18, ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Você é guiado pelo Espírito Santo? Você não é guiado você não está debaixo da lei, de uma escravidão. Você é livre, você está livre. Você é filho de Deus. Outrora, muitos que me ouvem eram escravos de Satanás. Você era um escravo, você não tinha voz, certo? Mas Jesus veio e pagou um alto preço para você ser livre nele, em Cristo. Em Jesus Cristo, nós somos mais, muito mais do que vencedores. Aí, ele começa a ensinar aqui as obras da carne. Preste atenção, eu não vou explicar um por um. Só de ler aqui, você vai entender agora, diferenciar as obras da carne, que são muitas. Não é? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí começa uma lista das obras da carne. Aí você vai ter que ver se você está incluído nisso aqui. Está entendendo? Olha só. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu contei aqui, deu 16 obras da carne. Mas ele fala, essas 16, mas só que ele menciona, e coisas semelhantes. Sei que tem muitas, né? Então ele está dizendo, quem vive essa vida aqui, não vai herdar o reino de Deus. Isso é muito importante, sempre foi pregado isso aqui, mas é muito importante porque muitos filhos e filhas de Deus estão deixando essas obras da carne entrar na vida dele. Daí ele fica como aquela velha criatura. Na Bíblia, quando a gente fala velha criatura, subentende o quê? Aquela pessoa que não serve a Deus, aquela pessoa que não tem o temor de Jesus, aquela pessoa que não acredita em Deus, aquela pessoa que ignora os ensinamentos de Deus. É tipo assim, né? A velha criatura não está afim de ter uma vida espiritual, um relacionamento íntimo com o Pai, com Deus. Entendeu? Mas a nova criatura, ela é nova. Se é nova, está zerada, 0 quilômetro. É nova. Né? É nova. E se ela é nova, está dizendo nova criatura. E nisso aí, Paulo, o apóstolo, ele fala muito bem. Ele fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então só pode ser nova criatura em Cristo. Certo? Aquele que está. Você nota que é está, não é esteve ou estará, é está. É estar hoje, é estar amanhã, é estar sempre. Entendeu? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o verdadeiro cristão, essas obras da carne, elas são mortificadas
em Cristo. Você não consegue vencer as obras da carne sem Jesus. Dá para entender? Será que eu tenho que explicar melhor ainda? Tá entendendo ou não tá entendendo? Sim ou não? Sei que tá um silêncio, porque quando eu ensino assim, o silêncio é geral. Nem mosquito aparece. É um bom sinal, sinal que é um silêncio para você estar raciocinando. Opa, eu tenho que ver. Então é isso. Então se você é escravo de algumas obras da carne que eu mencionei aqui, então você não está em Cristo. Você só está paquerando Jesus de longe. Sabe quando a pessoa paquera? Lembra antigamente? Ó, fulano está paquerando, né? Na minha época falava essas palavras, hoje pode ser que mudou. Eu não sei que palavra estão usando hoje em dia, né? Mas fulano, aquele rapaz está paquerando aquela moça, né? É uma paquera ali, tá à distância, de repente vai chegando mais perto, quando vê, dá namoro, deu noivado, deu casamento, tem uma família, né? Quantos não tem família hoje? Começou uma paquera e foi uma coisa boa, não é ruim. Mas Jesus não quer que você fique paquerando ele à distância, não. Você tem que casar com Jesus, entendeu, Lance? É isso. Você tem que ter relacionamento com Cristo. Então, ninguém vai vencer as obras da carne se não for nova criatura e se não caminhar com Jesus. Por isso que só entregar a vida para Jesus não é suficiente. Você tem que entregar e começar a caminhar com Jesus. Por quê? Porque nós vamos aprendendo os princípios da palavra de Deus. O reino de Deus tem as suas normas. O reino de Deus tem as suas instruções. E muitos estavam num reino das trevas, que também tem as suas regras. Entendeu? Tudo tem regra. Tudo tem ali as suas normas. Mas o reino de Jesus é claro, é da luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é Jesus, isso é a palavra de Deus, não é religião. Religião não salva ninguém. Não é religião, a minha religião é essa, a minha religião é aquela. Deleta esse negócio de religião. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio para nos salvar, ele veio para nos libertar, ele veio para nos dar uma nova vida e uma vida abundante. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, vida de paz, vida de harmonia, vida de alegria. Não isenta de problemas, porque essa vida de alegria é dentro de nós, minha gente. É no seu ser interior, é no seu espírito, é dentro da sua alma, dentro de você. Então, essa palavra aqui de hoje não é para você reparar o outro, é para você se olhar no espelho e ver, eu estou praticando as obras da carne? Eu estou escravo de algo aqui? Eu não vou explicar um por um, porque senão isso aqui é assunto para um mês inteiro. Mas que você anote esse texto bíblico, e se você tem dificuldade de entender nessa versão da Bíblia que eu li aqui, pegue a NVI, Nova Versão Internacional, ou a linguagem de hoje. Mas é a mesma coisa, mas um palavreado mais fácil de entender, né, vamos assim dizer. Mas você pode, se tem dificuldade, pega o dicionário ali e procura o que significa lascívia, o que significa esse negócio aqui, porfias. Procura, faça a tua parte, eu não vou dar tudo para você. Você tem que, se você estiver interessado, se aprofundar mais, anote o texto, né? Nós estamos analisando aqui Gálatas, capítulo 5, do 16 até, a gente vai ler até o 22, eu estou aqui no 20 agora, no 20, 21. Então eu estou falando das obras da carne. Então é importante você conhecer os dois lados, né? As obras da carne. Olha só que interessante aqui, ele diz assim, prostituição, olha que interessante, né? Impureza, homicídios. Gente, está tudo na Bíblia. A Bíblia é a nossa constituição espiritual, entendeu? Nós temos que estar dentro daqui das 4 linhas da Bíblia, pessoal. Entendeu? As 4 linhas da Bíblia, da palavra de Deus aqui, que é a nossa constituição espiritual, estou dizendo, tá bom? Entendeu? Tá aqui, ó. Ele está dizendo aqui, olha que esse negócio aqui, dissensões. Olha que palavra, dissensões. Então, analise palavra por palavra. Analise, se você está interessado, porque isso aqui é muito importante, gente. Claro que é importante, está na Bíblia, é importante, poxa. Né? É muito importante. Porque de repente tem cristão aí iludido aí, porque ele está fazendo errado. Ele
Entendeu? Você não pode estar com um pé num bar, com um pé no mundo. Entendeu? Ou você é de Jesus 100% ou não é, meu irmão. Não tem esse meio termo. Ou é ou não é. Ou é ou não é. É ou não é? Sou de Jesus, então ande com Jesus. Não sou, então tudo certo. Não é. É isso. É isso que nós temos que compreender. Agora, vamos para a parte gostosa. Vamos para o verso 22. Diz assim, mas o fruto, preste atenção que é fruto. Muita gente fala frutos. Não é no plural, é fruto. É fruto, não é frutos. É um fruto só. Eu sempre ensino assim. Esse fruto é como, vamos usar o termo de uma laranja. Você descasca uma laranja e a laranja tem ali os seus gomos. Não sei se tem 5, 6, 7 gomos, por aí. Então você tem uma laranja. A laranja é um fruto, certo? Mas dentro daquele fruto tem os gomos que formam aquela laranja. Poderia usar outra fruta, mexerica, etc. Vamos pegar a laranja, né? Então eu estou dando um exemplo da fruta para dizer, mas o fruto do Espírito, o Espírito aqui está em letra maiúscula, Espírito, o fruto do Espírito aí ele menciona, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contei aqui 9. É 9. É o fruto. E nesse fruto tem essas 9 características que vamos assim dizer. É como se cada palavra fosse um gomo de uma única laranja. Então eu acredito que tem Bíblia que está escrito caridade, né? No caso ele fala o amor, né? Então outro fala alegria, outro fala gozo, de alegria, de felicidade, né? Também vamos assim dizer, né? Paz, essa paz interior, a verdadeira paz que vem de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Longanimidade. Gente, o que está precisando de ser longânimo, né? Então, a gente percebe que a temperatura está quente no mundo, né? As pessoas estão com raiva, as pessoas estão agitadas, as pessoas assim, você quer testar as pessoas, é no trânsito. É no trânsito, principalmente cidade grande, média e grande. Pode notar, né? E até muitos nós de cristãos, às vezes no trânsito a gente é outra pessoa. Exatamente, é aí que está o X da questão. Então nós temos que entender que alguma coisa, quando a gente está fora do normal, está meio esquisito, alguma coisa não está legal. Então nós temos que se ater a isso aqui. Agora, a pessoa não consegue ter o fruto do Espírito se ela não tiver Jesus. Se ela não tiver a presença de Deus, se ela não tiver a presença do Espírito Santo, é impossível ela ter esse fruto aqui, irmão. Por mais que ela tenha ali, eu não vou entrar nessa questão aqui dos temperamentos, né? São 4 temperamentos, né? Porque eu acredito o seguinte, que eu tenho um temperamento, você tem um jeito, cada pessoa tem um tipo de temperamento, não é? E os temperamentos é uma coisa. Agora, quando eu tenho um encontro com Jesus, quando Deus passa a habitar em mim, quando eu tenho a presença do Espírito Santo em minha vida, não é? Ele vai mudando a nossa vida. Mas essa mudança ela é gradativa. Essa mudança, cada dia ele vai mudando, vai melhorando. Entende? Então, se você de fato diz, olha, eu sigo a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas como é que estão as suas ações, as suas atitudes, seu comportamento dentro de casa? Como marido, como esposa, como pai, mãe, filho, avô, como tem sido? Você é uma pessoa agressiva nas palavras? Você é uma pessoa irritada? Pense nisso. Pense nisso. Porque tem pessoas que quando ela está num culto, num presencial, num templo, cultuando a Deus, é uma pessoa, só falta asa para voar. Parece anjo, tão doce, tão meiga, tão maravilhosa. Mas em casa não é a mesma pessoa. Então alguma coisa está errada. Está entendendo, pessoal? Eu sempre preguei esse evangelho, e esse evangelho ele não atrai multidões. Porque esse é o certo, esse é o evangelho verdadeiro. Esse não é o evangelho do oba-oba, entendeu? Do oba-oba. Não é um entretenimento espiritual. Hoje, muitas pessoas estão vivendo o evangelho do entretenimento. Elas querem estar num lugar onde tem um entretenimento.
quase que um parque de diversão. Parque de diversão é uma coisa, é gostoso ir no parque de diversão. Aí é outra coisa. Mas às vezes muitos estão servindo um Deus que ele só quer o entretenimento, o oba-oba. Entendeu? Ele não quer pagar o preço, ele não quer orar, ele não quer ler Bíblia, ele não quer se comprometer com o reino. Ele só quer receber. Ah, vem para mim, vem, eu quero as bênçãos, eu quero as bênçãos, eu quero as bênçãos. E vive 10 anos pedindo bênção e está muitas vezes iludido. Por quê? Porque tem que ter compromisso. Essa é a palavra, compromisso. Não é? Então, voltando aqui, mas o fruto do Espírito é isso aqui. Então, analise aí. Eu sei que esse texto aqui, para pregar ele, ensinar ele, tem pessoas que podem falar muito melhor que eu, ensinar até melhor e está tudo certo, não é? Mas a questão não é quem ensina melhor. É pegar no pé da letra isso aqui. Né? O fruto do Espírito. Como é que eu estou? Como é que eu estou? É interessante, pessoal. Nós temos que entender isso aqui. Eu estava observando aqui que essas virtudes aqui do verso capítulo 5, Gálatas 5, verso 22, a gente percebe que essas virtudes aqui, elas são caracterizadas como fruto. Preste bem atenção, fruto. Em contraste a obras. Você vê, o fruto é um só. O fruto é um só. Certo? Você está aprendendo direitinho agora? O fruto é um só, com essas características. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ok? Agora, as obras são diversas. As obras da carne. Então, aquilo que você alimenta, se você alimentar as obras da carne, você vai ser disso para pior, do que está na Bíblia aqui, entendeu? Então, quem você alimentar vai ficar mais forte. Se você alimentar, né, o fruto do Espírito, se você alimentar a tua espiritualidade, a tua fé, então você vai vencer as obras da carne. Você só consegue vencer as obras da carne debaixo da bênção do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode produzi-las e não nossos próprios esforços. Isso não é com esforço. E você dizer assim, não, eu vou ser amoroso, não, eu vou ser feliz, não, eu vou ser alegre, eu vou ser paciente, eu vou ser muito bondoso. Só você querer ser, se você não tiver a presença do Espírito Santo, você não será. Entendeu? Porque é espiritual isso aqui. É espiritual. Não é por prática decoreba, é vida diária. Né? Agora, o que eu percebo aqui? Um outro contraste é que, enquanto as obras da carne são mais de uma, o fruto do Espírito é um e indivisível. O que é isso? Quando o Espírito controla completamente a vida de um cristão, ele produz todas essas graças. Agora eu separei aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, gente. Muito bacana isso aqui. As 3 primeiras. Quais são as 3 primeiras? As 3 primeiras que ele fala aqui. Aqui está falando do quê? As 3 primeiras. Eu estou falando do fruto aqui, né? As 3 primeiras. Ele fala o quê? Amor, alegria e paz. Olha só. Amor, alegria e paz. Tem Bíblia que está escrito assim, caridade, gozo e paz. Então essas 3 primeiras dizem respeito à nossa atitude em relação a Deus. Em relação a Deus. Conectada com Deus. A segunda, as outras 3, chamado tríade, as outras 3, qual que são as outras 3? Longanimidade, de longânimo, benignidade e bondade. Longanimidade, benignidade, bondade. Essas 3 aqui está falando dos relacionamentos sociais. Preste atenção. Isso aqui é muito importante, vai te ajudar muito, você que não sabe. E vale a pena você continuar meditando sobre isso aqui. Então, longanimidade, benignidade e bondade, essas 3 aqui tem a ver com os relacionamentos sociais. É onde tem os problemas. É onde você tem os seus conflitos familiares, conflitos com os colegas de trabalho, conflitos com seus colaboradores, com o seu time ali da sua empresa. É isso aqui. Então, uma pessoa, né, que ela tem o fruto e a longanimidade, benignidade e bondade está presente, o que acontece?
vai ser mais fácil você entender o outro. Antes de você entender o outro, você tem que entender você mesmo. Quando eu me entendo, é mais fácil de entender o outro. Se você não se entender, fica difícil entender o outro. Se você não entende nem você, como é que você vai entender o outro? Que é outra pessoa. Tá entendendo? Então é isso. Isso aqui é sensacional, esse negócio aqui. Vou repetir, as 3 primeiras dizem respeito à nossa atitude em relação a Deus. O que é as 3 primeiras? Amor. Deus é amor. A essência de Deus é o amor de Deus. Qual foi a prova do amor de Deus? Enviar o seu Filho amado Jesus para salvar a humanidade. Entendeu? O amor. A alegria. A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E depois ele fala da paz, o shalom. O que Jesus disse? Eu já falei, vou repetir. Jesus falou o quê? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Gente, isso aqui, se você estiver entendendo, não só a letra, mas o espírito da palavra aqui, a tua vida vai melhorar. Como diz, da água para o vinho. Vai ter um diferencial. Você vai ser um homem melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um homem melhor, um empresário melhor, uma pessoa melhor. Está entendendo? Por isso que a pessoa precisa ter verdadeiramente um encontro verdadeiro com Deus. Porque é fruto do Espírito. Aqui nós não estamos falando agora das obras da carne. Então, relacionamentos sociais. Pessoa longânima, que tem paciência, né? Paciente, bondosa, generosa. Então isso é relacionamento. Por isso que existem esses conflitos entre pessoas. Por quê? Porque a pessoa que tem o fruto do Espírito, o comportamento dela é diferente. Eu não estou falando que a pessoa que tem, ela é assim, ela ignora tudo e passa batido. Não é isso. Ela tem dentro, ela sabe quem está dentro dela, ela tem um compromisso com a verdade. Ela tem uma presença, às vezes até uma pessoa que tem o fruto do Espírito, só a presença dessa pessoa, ela não precisa nem abrir a boca, parece que já sente algo diferente. Entendeu? É forte esse negócio aqui. E depois tem as últimas 3. Aí, e o terceiro grupo descreve os princípios que guiam a conduta de um verdadeiro cristão. Qual que é as últimas 3 que ele fala? Fé, mansidão e temperança. Fé, mansidão e temperança. Ou seja, uma pessoa equilibrada. Entendeu? Por isso que quando um cristão ele foge disso aqui, não vive isso aqui, as pessoas cobram mais. Ué, você não é cristão? Ué, cadê o seu Deus? Entendeu? Porque, preste atenção que eu vou te ensinar isso aqui, pode te ajudar muito isso aqui. É que o mundo sem Deus, o mundo conduzido pelas forças do mal, ele tenta nos provocar, você está entendendo? Pode notar, vou te dar uma dica aqui sem ser muito detalhista para não misturar as coisas aqui. Mas pode notar, uma pessoa que defende uma coisa fora dos princípios da palavra de Deus, ela tem convicção naquilo e ela fala com uma frieza, com uma tranquilidade. E se você não tem entendimento espiritual, você quer contradizer aquela pessoa, mas parece que ela tem mais calma com você, porque parece que ela está dominada porque ela acredita tanto naquela coisa errada e ela fala com tanta maestria naquilo, mas ela só sabe aquilo também, né? E às vezes você vê ali e parece que ele quer te provocar. Então, o que eu acredito eu? Que o mundo das trevas, ele quer te provocar. Ele quer te tirar do sério. Entendeu como é que é? Que a gente é humano, gente, viu? Eu não sou anjo, nem você. Nós somos seres humanos. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Nós somos corpo, alma e espírito. Entendeu? Então, aqui ninguém está falando de perfeição, ser perfeitinho. Não existe ninguém perfeitinho. Entendeu? Mas tem aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. E tem aqueles que são conduzidos pelas obras da carne. Então vai ter essa diferença. Então, os últimos 3, fé, mansidão e temperança, está justamente, é um grupo que descreve aqui os princípios que guiam a conduta de um cristão. Então, por isso que a gente fala tanto de fé. Fé de crença, de crer, fé de fidelidade, fidelidade a Deus, entendeu? A fé, a mansidão. E quem falou pra gente? E quem disse? Eu falei para vocês agora há pouco. Jesus, pessoal.
Jesus ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade não tem nada a ver com roupa, com casa, com carro, com pobreza material. Não, tem pobre que não tem onde cair morto, desculpa usar esse termo, mas é metido, é orgulhoso, não é humilde. Então humildade não tem nada a ver com bens materiais. Tem muita gente que tem posses materiais e é humilde. Então não misture as coisas. Então humildade, né? Jesus fala isso: aprendei de mim que sou manso. Manso, Jesus está dizendo, aprenda comigo. Comigo, sou manso e humilde de coração. Então, humildade tem a ver com a sua essência dentro de você. Então, se você tem fé em Deus, se você é manso, tem pessoa temperança, pessoa equilibrada. Sabe quando alguém perde o controle? Alguém fala, fulano se desequilibrou. Fulano perdeu o controle, começou saindo, brigando com todo mundo. Tá? Ele não teve essa temperança. E o que a gente está vendo hoje no meio do chamado povo de Deus? Muitos cristãos que não parecem cristãos. Eles não estão tendo temperança, não estão tendo mansidão, não estão tendo essa fé verdadeira. Você está compreendendo? É isso, pessoal. Esse ensinamento aqui é para todo mundo. Até para aquele que não entende nada de Bíblia. É para ele também, é para todo mundo. E se você entende, a cobrança é maior. Entendeu? É isso. Então, pense, faça uma análise. Aproveite aí o começo de semana, né? Primeiro dia da semana foi ontem, é domingo, né? Hoje é segunda-feira. Então você já vai analisando aí, já vai pensando aí onde você tem que melhorar. Mas uma coisa legal isso aqui, gente, é quando eu escuto isso aqui, quando eu estudo sobre isso aqui e vejo onde o Edson tem que melhorar. Porque às vezes a gente tem mania de estar falando uma coisa, aí a pessoa diz assim, puxa, vamos supor que tenha uma esposa que pensou assim, nossa, o meu marido tem que escutar isso aqui. Pronto, já estragou, porque quem tem que escutar é quem está escutando. Não é? Não que ele não tem que ouvir também. Mas a gente tem mania, né, de achar que sempre é para o outro. Ah, esse outro aqui. Isso aqui é para todos nós, minha gente. Isso aqui é para mim também. Você acha que eu não preciso disso? Claro que eu preciso. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos do fruto do Espírito se a gente quiser uma vida de paz, de segurança. Aí você vai ter mais paciência com a sua família. Você vai ter mais equilíbrio para ouvir o outro. Porque pessoas desequilibradas, ela não quer ouvir o outro. Ela está desequilibrada. Como é que uma pessoa desequilibrada, desnorteada, vai ouvir o outro? Entendeu? Mas você tem que entender que nós somos da paz. Nós somos aqueles que vamos trazer paz. Vamos trazer ali realmente um ambiente de fé, um ambiente, uma atmosfera da fé, atmosfera da alegria. Como eu disse, né, que eu estava ministrando no domingo ontem para um grupo de famílias e o foco era os pais. Então eu lembro que eu li aqui no livro de Efésios capítulo 6, e tem um comentário interessante aqui, justamente sobre a atmosfera, por exemplo. Efésios capítulo 6, o verso 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então o que é isso aqui? Os pais são responsáveis pela educação dos filhos. Entenda isso aqui. Deus tem os pais como responsáveis por educar os filhos. Não os avós, nem as escolas, nem o Estado, nem grupos para jovens, nem colegas ou amigos. Embora, minha gente, cada um desses grupos possa influenciar as crianças, o dever final continua com os pais, e especialmente com o pai, a quem Deus nomeou como o chefe, o líder, para comandar e servir a família. Então eu quero aproveitar e dar um recadinho para você que é pai. Deus deu essa graça, essa bênção para você ser um pai. Se é de um filho, de uma filha ou de vários filhos, você é um pai. A importância masculina, a importância do homem é de suma importância. É de suma importância. Então que os pais, os homens, realmente
Cumpra o seu papel. Faça a sua parte. Veja em qual área da vida aí, talvez o teu casamento não está legal, porque você como pai não está fazendo o seu papel de pai. Está jogando tudo para a esposa, ela decide, ela faz, aí está dando tudo errado. Por quê? Porque você não está fazendo a sua parte. Porque você não está fazendo aquilo que você tem que fazer. Entendeu? Então veja bem, olha que interessante isso aqui. Então, nós temos que entender que a gente tem que criar uma base sólida. Ou seja, uma atmosfera da fé. Porque existe, lembra o primeiro texto que eu li? Tudo que eu estou falando aqui tem conexão. Tudo que eu estou falando aqui tem conexão. Eu comecei lá com Mateus capítulo 7. Lembra? Quando Jesus falou assim, aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, compara o homem prudente. Então, é isso, você tem que estar conectado. Eu estou puxando lá o início da pregada do ensinamento para o final aqui. Tudo está conectado uma coisa na outra. Entendeu? Então, por exemplo, existe uma atmosfera em muitos lares que permeia o quê? Críticas destrutivas, condenação, expectativas irreais, sarcasmo, intimidação, medo, provocação à ira de uma criança. Então, muitas famílias, as crianças elas crescem nessa atmosfera ruim, uma atmosfera do medo, da intimidação. Então, essa atmosfera não vai ser legal para essa família, para essa pessoa. Mas a alternativa correta, pessoal, é essa aqui, ó. A alternativa positiva é da atmosfera cheia de estímulo, ternura, paciência, escuta, afeição e amor. Ou seja, em tal atmosfera, os pais podem construir nas vidas dos seus filhos a preciosa base do conhecimento de Deus. Então, um pai e uma mãe sensível à voz de Deus, cheio do Espírito Santo, com o fruto do Espírito, vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Você está entendendo? E tudo isso é possível quando você de fato diz, Jesus, entra na minha casa. Jesus, entra na minha vida. Jesus, muda a minha vida. E ele começa a mudar. Mas você tem que pedir, Jesus, muda, transforma. Eu quero melhorar como um ser humano, como um cidadão. Eu quero melhorar, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Deus vai fazer aquilo que você pede. Jesus diz, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Entendeu? Jesus ainda fala, olha, você que é pai, ele diz assim, vocês sendo maus, quer dar boas coisas aos vossos filhos. Se o vosso filho pede pão, você não vai dar uma pedra. Se ele pede um ovo, você não vai dar uma cobra, uma serpente. Se o teu filho pede algo, você vai tentar dar o melhor que pode. Aí Jesus diz, e o Pai, falando de Deus, e o Pai, e Deus, não dará as melhores coisas para vocês? Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Ele quer o melhor para mim e para você. Que essas palavras, você que conseguiu ficar desde o início até agora, parabéns. Que Deus te ilumine, que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada incrível da fé aqui nessa terra, rumo a Canaã celestial. Mas por enquanto, vamos vencer aqui na terra. Jesus está conosco, o Espírito Santo habita em nós. Que você tenha um dia de excelência em nome de Jesus. Bom, vamos orar, pessoal, mas antes da oração, eu preciso pedir ajuda para vocês, ajuda aos universitários. Primeiro, antes de pedir ajuda, eu quero agradecer aqueles que já são semeadores financeiros. Se você quer que eu continue aqui nessa emissora, com esse 1h30 por dia, de segunda a sexta, então a gente está precisando do seu apoio. Estamos precisando que você semeie uma oferta. Mas primeiro eu quero agradecer aqueles que já ajudam, tá? Aqueles que colaboram com amor, com alegria. Primeiro tem que ter fé, né? Fé, amor, alegria, generosidade. Eu falo que são os ingredientes para que a sua semente dê certo. Primeiro tem que ter fé. Acho que para semear tem que ter fé. Ainda mais nos dias atuais, né? Você pegar um valor ali e semear, tem que ter fé. E quem semeia com fé, com amor e com alegria, vai colher o que você está plantando. Tem uma frase aqui que eu postei, acho que ontem, não sei se você leu em algum lugar aqui, mas se você não leu, eu vou ler para você, e eu achei interessante. Eu agradeço àqueles que têm abençoado nosso ministério, mas eu coloquei essa frase aqui, ó. O plantio é opcional.
A pessoa semear é opcional. Ah, eu quero ajudar. Amém, ajudou. Não quer ajudar, tá tudo certo. É opcional. Então, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Nossos frutos são apenas reflexos das nossas plantações. Nossos frutos são apenas reflexos das nossas plantações. Então, o plantio é opcional. Então, tem gente que fala assim, eu não ajudo, não quero ajudar ninguém, não quero ajudar nenhum ministério, não quero ajudar ninguém. É a opção da pessoa. Mas tem outros que não, eu quero ajudar, eu quero semear, eu quero me envolver. Entendeu? Então, obviamente, quem planta vai colher. Quem não planta, aí tem outra situação. Essa é a pura verdade. Está tudo na Bíblia, bem explicadinho, né? Então eu quero orar agora encerrando e agradecer aos que semeiam. E se você se sente parte e quer ajudar, ajude. Talvez você não pode ajudar todos os meses, mas vai que esse mês você pode. É assim que funciona. O ideal é todo mês, né? A conta todo mês tem que pagar. Mas é o ideal. E Deus levanta aqueles que conseguem todo mês. Mas de repente tem um que ajuda um mês, pula 2, está tudo certo. É porque é voluntário. É uma opção, né? Então, é conforme Paulo diz assim, cada um contribua segundo a sua prosperidade, né? Cada um faz. Então, se você pode, ajude, semeie. Se puder semear hoje, semeie, meu irmão. Semeie até as 3 da tarde. Vou dar uma data aqui, até as 15 horas. Eu já quero profetizar, isso é para quem crê. Que você que está falando, puxa, eu até quero ajudar, mas não tenho. Não diga que você não tem. Diga, Deus proverá. E eu quero profetizar para você que quer ajudar e está falando, puxa, mas eu estou zerado hoje, pastor. Eu creio que alguém vai te dar um valor e você vai lembrar. Não, vou dar uma parte disso aqui, eu vou semear no Agindo Deus. Até às 15 horas dessa segundona, 25 de agosto. Algo vai acontecer e você vai passar um Pix ainda hoje. Você vai ver. Amanhã eu vou ler o seu testemunho aqui. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio, pela Marumbi AM de Curitiba, a nossa semana, Senhor. Sabendo que esta palavra também estará no nosso canal no YouTube. Então eu já oro por aqueles que me ouvem de manhã no ao vivo, pelo rádio, pela internet, e aqueles que ouvirão esta palavra, esse ensinamento, e receberão esta oração através do canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, Senhor. Que a tua graça, favor, bondade e misericórdia alcance a todos nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fortaleça a fé de cada pessoa, de cada ouvinte, de cada um de nós, renove as nossas forças e nos livra de todo mal, Senhor. Abençoando este lar, essa casa, essa família, livra de todo mal. Livra, Senhor amado, do roubo, do assalto, da bala perdida, do homem sanguinário. Senhor, cubra com o teu sangue cada ouvinte, cada família e cada um que está orando conosco agora em prol da sua família. Que o milagre aconteça no dia de hoje. Nós expulsamos toda a obra das trevas, toda a obra do maligno, do tinhoso, das forças do mal, sejam neutralizadas agora em nome de Jesus. E que nesta pessoa e neste lar haja um ambiente de fé, um ambiente de possibilidade, inclusive aqueles que me ouvem no seu local de trabalho, no seu comércio, na sua loja, que neste ambiente também haja um ambiente de paz, de saúde e seja um dia de excelência. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, profissionais liberais, autônomos e todo o povo que me ouve agora. Seja abençoado também na área das finanças, na área dos negócios e seja um dia e uma semana de fechamento de grandes negócios, inclusive negócios milionários, de pessoas que vão vender imóveis. Abençoa os corretores, as imobiliárias, as construtoras, as lojas que trabalham com vendas de loja física, loja online, o pessoal da internet que está vendendo, trabalhando honestamente. Que a bênção do Senhor também esteja na área das finanças e da economia das nossas vidas, da nossa nação, em nome de Jesus. Pai, abençoa a água que eu separei, que os ouvintes separaram, que após a oração esta água seja um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, contrato, compra e venda, escritura de imóveis, o documento desse carro, o protocolo, que essa pessoa que está com um documento na mão, que ele entrou na justiça por uma coisa para ser resolvida, alguma injustiça que está acontecendo com essa pessoa, que hoje, Pai, Tu és o Deus, o justo juiz, o Senhor venha decidir, Senhor, naquilo que é certo e correto, mesmo que a lei dos homens falham, ou que a justiça do homem tem falhado, mas o Senhor é o justo juiz e pedimos a Tua misericórdia, a Tua intervenção nesta causa impossível, mas que para o Senhor há tudo é possível aquele que crê, e o Senhor tem poder de mudar qualquer situação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Pai, abençoa a Rádio Marumbi, sócios proprietários, funcionários, colaboradores, a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e a nação brasileira, Pai, que está precisando de uma cirurgia espiritual, que está precisando de um milagre, que a Tua misericórdia entre em ação sobre a nação brasileira. Em nome de Jesus oramos e já Te agradecemos por mais um dia de fé e milagres. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.